já que Deus comunica conosco por meio da sua santa e bendita palavra. Abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Mateus 28, versos de 1 a 10. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, rompeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. O tema da nossa meditação, a partir de então, é a consciência cristã ante ao triunfo da ressurreição. A consciência cristã ante ao triunfo da ressurreição. Ou a consciência dos cristãos, ou dos discípulos de Jesus, ante ao triunfo da ressurreição. Deus amado, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor. Desta feita com o intuito de ouvirmos unicamente a Tua voz. Deste modo, pedimos que Tu venhas em o nome de Jesus a falar conosco, usando-me. Deste modo, Espírito Santo, que minha boca seja a Tua boca. Que haja palavras de encorajamento nesta noite. Que hajam palavras de conforto, de esperança nesta noite. Usa-me, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, se observarmos o capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, precisamente dos versos de 45 a 66, nós vamos constatar que Jesus havia morrido, que Jesus havia sido julgado e sentenciado à morte. Por conseguinte, ao capítulo 27, nós temos o capítulo 28, que narra a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, que Jesus não ficou no sepulcro, que Jesus venceu a morte, que Jesus não ficou no sepulcro, que Jesus ressuscitou. O nosso tema, como disse há pouco, é a consciência cristã ante ao triunfo da ressurreição. Mateus 28, dos versos de 1 a 10, apresenta a ressurreição de Jesus. Apresenta que Jesus triunfou sobre a morte. Surge aqui uma pergunta. Que consciência os cristãos ou discípulos de Jesus devem ter ante ao triunfo da ressurreição de Jesus? Que consciência nós, discípulos e discípulas de Jesus,
devemos ter ante ao triunfo da ressurreição? Mateus 28, dos versos de 1 a 10, responde-nos. Mas antes de nós irmos às respostas, eu penso ser preciso considerarmos algumas questões que Mateus, em seu evangelho, no capítulo 28, versos de 1 a 10, aponta. Quais são essas questões? A saber, presta atenção. Primeira questão, que o ato do anjo arrancar a pedra da boca do sepulcro e assentar sobre a pedra indica duas coisas. Se nós observarmos o verso 2, destaca exatamente isto. Isto é, que o anjo arrancou a pedra da boca do sepulcro e assentou sobre a pedra. Como disse, isto indica duas coisas. A primeira coisa é que Jesus triunfou sobre os seus algozes, sobre os seus inimigos. Que Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Vocês sabem que a pedra na boca ou na entrada do sepulcro, assim como os guardas que guardavam o sepulcro, nas entrelinhas, indicavam o poder dos principais sacerdotes, ou por que não dizer dos homens, que haviam conspirado contra Jesus. Deste modo, o anjo está dizendo, com o ato de estar sentado na pedra, que o poder de Deus triunfou sobre o poder dos homens. Que o poder de Deus triunfou sobre o poder dos homens. Os principais sacerdotes, o sumo sacerdote Caifás, havia imaginado que a morte haveria de colocar um ponto final na história de Jesus. Este foi o momento que estes, isto é, os principais sacerdotes, haviam imaginado quando os mesmos sentenciaram Jesus à morte. Este ato do anjo de assentar-se sobre a pedra indica o que o Salmo 2, Salmo messiânico, ressalta acerca do Messias, que quando os inimigos do Messias, que quando o mundo se insurgisse, o mundo ímpio se insurgisse contra o Messias, com todos os seus recursos, com todas as suas armas, com seu empenho, estes não haveriam de ter êxito contra o Messias. E o verso 2 e o verso 4 do Salmo 2 diz que Deus haveria de rir destes. Então, primeira coisa, que esse ato do anjo arrancar a pedra da boca do sepulcro e assentar sobre ela indica é o triunfo de Jesus sobre os seus algozes, sobre os seus inimigos. Segunda coisa que esse ato indica é que a justiça de Deus foi saciada, ou que as exigências da justiça de Deus em Cristo Jesus foram cumpridas com relação aos eleitos. Notem que o verso 3, ao descrever o anjo, nas entrelinhas, quer dizer o seguinte: este representa o céu na terra. O verso 2 diz o seguinte, que o anjo tinha formato como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: o céu está dizendo à terra que a justiça de Deus em Cristo foi saciada, que as exigências da justiça de Deus em Cristo foram cumpridas em favor dos eleitos. Ou seja, que tudo quanto Cristo havia feito, sua morte, sua ressurreição, havia dado um ponto final em tudo que condenava o povo de Deus até então. Segunda questão que nós devemos considerar acerca de Mateus 28, dos versos de 1 a 10.
é que não há como encontrar com Jesus ressuscitado sem ter encontrado com Jesus crucificado. Não há como encontrar com Jesus ressuscitado sem ter encontrado com Jesus crucificado. O verso 8 nos diz que as discípulas de Jesus, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, estavam tomadas de medo. E de imediato o anjo disse: não se preocupem, não tenham medo, porque vocês estavam aqui em busca do Jesus crucificado, vocês estavam aqui porque vocês estavam acompanhando o Jesus que foi crucificado. Em outras palavras, o anjo está dizendo o seguinte: não há como encontrar-se com Jesus ressuscitado sem ter encontrado com Jesus crucificado. Os marcos do cristianismo é cruz e ressurreição, é sofrimento e cruz, é sofrimento e triunfo. Não há como encontrar com Jesus do capítulo 28, ressuscitado em triunfo, sem ter encontrado com Jesus do capítulo 27, crucificado, humilhado e morto. A cruz, humilhação, a ressurreição, triunfo, como disse, são os marcos do autêntico cristianismo. Vida cristã é vida de cruz, vida de ressurreição. Tem muita gente que quer estar no Jesus ressuscitado, o Jesus do triunfo, o Jesus da ressurreição, mas não quer estar no Jesus da crucifixão, da cruz, da humilhação, da morte, da dor. Para estar no Jesus ressuscitado do triunfo, é preciso estar no Jesus crucificado. É preciso ter passado pela cruz. É preciso ter sido mortificado por meio da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Este é o entendimento do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 6. Nascer de novo é ser submetido à morte de Cristo, à cruz de Cristo, é estar com eu crucificado juntamente com Cristo na cruz de Cristo e, por conseguinte, ser ressuscitado. Nova vida. O cristianismo da atualidade é um cristianismo que só enaltece a ressurreição. O Cristo ressurreto é o cristianismo da prosperidade, é o cristianismo do triunfo, é o cristianismo, portanto, que abre mão da cruz. Segunda questão que nós devemos considerar, portanto, em Mateus 28, dos versos de 1 a 10, é que não há como encontrar-se com Jesus ressuscitado sem ter encontrado com Jesus crucificado. A terceira e última questão que nós devemos considerar acerca de Mateus 28, dos versos de 1 a 10, é que os inimigos da fé em Jesus, instrumentalizados por Satanás, vão negar a ressurreição de Jesus, criando teorias, teses contra a ressurreição de Jesus. Se nós observarmos os versos de 11 a 15, nós vamos perceber exatamente isto. Os soldados, os guardas que estavam à beira, aliás, guardando o sepulcro, ante ao fato de que Jesus havia ressuscitado, correram até os principais sacerdotes com a finalidade de comunicar o fato, que Jesus havia ressuscitado. De imediato, destaca aí os versos de 11 a 15, estes compraram os soldados, deram um cala-boca, oferecendo dinheiro aos soldados, para que os mesmos dissessem que, na verdade, o que havia acontecido foi que os discípulos, na calada da noite, haviam invadido o sepulcro e roubado o corpo de Jesus. Vejam aí, verso 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele, ou seja, de Jesus, e o roubaram enquanto dormíamos. É a teoria do corpo roubado. Ou seja, não houve ressurreição. O que houve foi que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e criaram a história de que Jesus ressuscitou. Vejam que os inimigos de Jesus, os inimigos da fé,
os que se opõem à fé, os que se opõem a Jesus Cristo, vão criar teses, teorias, com a finalidade unicamente de negar a ressurreição de Cristo. Eu disse aqui em outra oportunidade que a ressurreição de Cristo é a base, é o fundamento do cristianismo. Se a ressurreição de Cristo for negada, em vão será a nossa pregação. A outra teoria, muito divulgada, muito conhecida, é a teoria de que Jesus não morreu na cruz. O que aconteceu com Jesus foi uma síncope. Jesus desmaiou na cruz. Jesus não morreu. A dor foi tão enorme, tamanha, que Jesus não aguentou e desmaiou. Não houve morte. Se não houve morte, não houve ressurreição. O que aconteceu é que depois de alguns minutos, já no sepulcro, Jesus recobrou a memória. É a teoria do desmaio, da síncope. Então, nós temos que entender que os inimigos da fé vão criar teorias, teses, com a finalidade de negarem a ressurreição de Jesus. Uma das provas de que Jesus ressuscitou são as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Vocês sabem que, de acordo com o verso inicial aí, que Mateus, juntamente com os outros evangelistas, diz que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Se os discípulos tivessem inventado a ressurreição de Jesus, os discípulos, em momento nenhum, os apóstolos, teriam colocado mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E aí vocês me perguntam por quê? Porque à época as mulheres não tinham credibilidade nenhuma. As mulheres não gozavam de credibilidade nenhuma. Então, se os discípulos tivessem inventado a história da ressurreição, em momento nenhum os discípulos iam colocar mulheres como as primeiras testemunhas de Jesus. Então, eles relatam o fato como de fato ocorreu. Uma observação com relação a isto: o diabo está disposto a pagar o que for, com o propósito de fazer com que pessoas venham a negar a ressurreição de Cristo, a negar Jesus Cristo, a negar que Jesus venceu a morte, a negar que Jesus triunfou sobre a morte. Foi isto que os principais sacerdotes fizeram. E a gente vê, quando a gente observa a história, inúmeros indivíduos que se insurgem com esse propósito, isto é, com o propósito de negarem a ressurreição de Jesus. O nosso tema é a consciência cristã, ou dos discípulos de Jesus, ou dos cristãos, ante ao triunfo da ressurreição. Que consciência? Nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, devemos ter acerca do triunfo da ressurreição, acerca da ressurreição de Jesus. Presta atenção, em primeiro lugar, é que a ressurreição de Jesus é alegria dos seus amigos, como também terror de seus inimigos. É que a ressurreição de Jesus é alegria dos seus amigos, como também terror de seus inimigos. O verso 4 vai nos apresentar os guardas espavoridos, estremecidos, estarrecidos, ante ao fenômeno que ocorreu, que promoveu a ressurreição de Jesus. A terra ficou estremecida, diz o verso 2, um grande terremoto, a terra foi abalada, foi estremecida. O que os versos estão dizendo é o seguinte, que a terra, ante ao que ocorreu, foi tomada por um sentimento de pavor, E essa palavra, aí do verso 4, espavoridos, dá a ideia de que os soldados ficaram inconscientes por alguns instantes, ante ao que ocorreu.
pavor, choque, perplexidade. Mas o verso 8 nos apresenta as discípulas de Jesus sendo chamadas e, por conseguinte, sendo envolvidas por um sentimento de alegria ante ao que havia acontecido. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, e aqui esse medo não tem nada a ver com o espavorido, a palavra espavoridos aí do verso 4, porque a ideia aí do versículo 8, associada a medo, é de que elas ficaram surpreendidas. Elas ficaram surpreendidas. E o sentimento que tomou conta delas foi o sentimento da alegria. Com isso, nós devemos entender que a ressurreição de Jesus causa nos inimigos da fé, nos inimigos de Jesus, pavor, tristeza, repúdio. Mas nos discípulos de Jesus, alegria, porque a nossa esperança está fundamentada no ato da ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou, volto a dizer, em vão será a nossa pregação, ou o que pregarmos, melhor dizendo. Então a primeira consciência que nós devemos ter, ante ao triunfo da ressurreição, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, é que a ressurreição causa nos discípulos de Jesus alegria, mas nos inimigos de Jesus, terror, pavor. E aí isso culmina num desejo de conspirar contra tudo que está associado com a ideia de que Jesus venceu a morte. A segunda consciência que nós, discípulos e discípulas de Jesus, devemos ter ante ao triunfo da ressurreição de Jesus, é que devemos confiar nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias. Que devemos confiar nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias. Notem comigo aí o que diz o verso 6. O anjo diz: Jesus não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Jesus, diz o anjo, já havia dito aos discípulos que haveria de ressuscitar no terceiro dia, ou seja, depois de 3 dias de ter sido morto, disse Jesus que o mesmo haveria de ressuscitar. O anjo está dizendo a estas discípulas de Jesus, as Marias, o que ocorreu com Jesus foi o que Jesus havia. E aí nós aprendemos com isso uma coisa. Nós aprendemos uma coisa extremamente fundamental, que nós devemos confiar nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias. Eu imagino que mesmo tendo ouvido o que o anjo reproduziu, acerca do que haveria de acontecer com Jesus depois da sua morte e do seu sepultamento, que os discípulos de Jesus, assim como essas discípulas, os apóstolos e os demais, não imaginavam que isto haveria de ocorrer, de acontecer. Então, aqui nós temos que entender que nós devemos confiar nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias. Foi uma circunstância difícil, que passou a envolver Jesus, a Jesus e aos seus discípulos, foi. O império se insurgiu. O mundo da época, considerando as suas principais autoridades, havia se insurgido contra Jesus. Havia se levantado contra Jesus e, por conseguinte, contra os discípulos de Jesus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos diz que o que nos aguarda, eu já disse aqui reiteradas vezes, é incomparavelmente melhor do que o que nós vivemos neste mundo. E nós devemos confiar nisto. Nós devemos depositar a nossa fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, apesar do que viermos a viver na vida. Talvez a sua vida tenha se tornado uma vida de perseguição, uma vida onde você tem sido objeto de sentimentos maldosos, oriundos de pessoas que convivem com você, que fazem parte da sua vida, e você tem adotado um discurso pessimista, negativista, você tem se esquecido das promessas de Deus com relação a você. Eu venho aqui nesta noite, em nome de Jesus, dizer a você: confie em Deus
confie nas promessas de Deus, apesar das circunstâncias que estão te envolvendo. A terceira consciência que nós devemos ter, enquanto discípulos e discípulos de Jesus, ante ao triunfo da ressurreição, é que contentamento em Cristo e reverência a Cristo devem ser concomitantes em nós. Notem que os versos 8 e 9 destacam isto. É a ideia de reverência a Cristo, temor e contentamento. Vejam aí, verso 8. E retirando-se elas, referindo-se às discípulas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. A ideia de contentamento. Elas se alegraram com o fato de Cristo ter ressuscitado. A alma delas foram inundadas de um sentimento de regozijo, de prazer, de satisfação, de contentamento. E o verso 9 diz o seguinte: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. É a ideia de reverência. Nós devemos viver com Jesus, estando-nos satisfeitos com tudo que vier a fazer parte da nossa vida. Porque o que mais importa nesta vida é estarmos em Jesus, é a ideia de contentamento. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos esta consciência. A consciência de que Jesus nos basta. De que estar em Jesus é incomparavelmente melhor do que estar em qualquer coisa que faz parte deste mundo, desta vida. Dos esquemas, dos negócios, das tramas que envolvem esta vida. E é preciso andarmos com Jesus, nos contentando com Jesus, entendendo-nos que Jesus é Deus, é o nosso Senhor. Que nós devemos viver diante de Jesus com temor e tremor. Que nós devemos nos curvar diante de Jesus. Vocês sabem que hoje há uma ideia aí de que o fato de estarmos em Jesus possibilita a cada um de nós adotarmos uma vida, especialmente com relação aos cultos que prestamos a Deus, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa subjetividade. A ausência de temor, a ausência de subserviência, a ausência de entender que Jesus deve ser cultuado por nós, tendo-nos a consciência de que Jesus está acima de nós. E nós devemos o amar, o referenciar, o adorar. Em quarto lugar, ou quarta consciência, nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, devemos ter ante ao triunfo da ressurreição, é que o poder de Deus supera as nossas expectativas. Que o poder de Deus supera as nossas expectativas. Se nós observarmos o verso 2, nós vamos perceber que as discípulas descritas aqui, as Marias descritas aqui, e aí nós recorremos a Marcos 16, verso 3, ou 3, haviam ido até o sepulcro com uma expectativa, embalsamar o corpo de Jesus, ungir o corpo de Jesus. Mas o poder de Deus superou as expectativas delas, porque elas encontraram o sepulcro vazio. O sepulcro estava vazio, elas haviam ido com a finalidade de encontrar o sepulcro fechado, com a pedra na boca do sepulcro, e elas, segundo Marcos, estavam conversando, mas quem havia que tirar a pedra da boca do sepulcro, porque nós desejamos embalsamar, ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegam diante do sepulcro, a pedra havia sido removida, o sepulcro estava vazio, e o anjo faz questão de mostrar o sepulcro vazio a elas. Eu não sei qual pedra tem se tornado um entrave na sua vida. Eu não sei em que caverna você está e que pedra tem impedido você de caminhar na vida, de tornar-se mais fiel a Deus, mais dedicado a Deus, mais dedicado ao Evangelho, mais dedicado à igreja que você é membro. Eu não sei.
O que eu sei é que o poder de Deus é capaz de superar as suas expectativas. Se as suas expectativas têm sido expectativas derrotistas, negativistas, em função das circunstâncias que te cercam, e você tem dito o seguinte: eu vou continuar do jeito que eu estou, a pedra não vai ser removida, esse comportamento não vai ser sanado, não vai ser tratado. Eu venho aqui te dizer em nome de Jesus que o poder de Deus é capaz de tirar a pedra que está emperrando sua vida com Deus. A pedra é removida. O poder de Deus supera as nossas expectativas. O poder de Deus supera as nossas expectativas. Precisamos entender que o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, se manifesta em nossa vida. Notem que o discurso, depois da morte de Jesus, Jesus já no sepulcro, de boa parte dos discípulos foi de que não, acabou, não tem mais jeito. Aqui Mateus diz que estas discípulas haviam entendido que Jesus ainda estava morto, e Jesus ainda estava no sepulcro, que tinha uma pedra na boca do sepulcro, e quando elas se deparam com o sepulcro, a pedra havia sido removida, o sepulcro estava vazio. E o anjo, como disse, faz questão de dizer: venham aqui e vejam, o sepulcro está vazio. Jesus não está mais aqui. Jesus ressuscitou. O poder de Deus supera as nossas expectativas. Por maior que seja a pedra, talvez a pedra que está gerando uma dificuldade na sua vida, seja um pecado habitual, costumeiro, ou seja o desejo de você ver alguém que faz parte da sua relação intrafamiliar convertido, seu pai, sua mãe, seu esposo, ou o desejo de ver sua vida intrafamiliar, ou seja, o relacionamento que você tem com seus, dentro da sua casa, centrado em Deus, centrado em Jesus, e você não tem visto. Eu venho aqui te dizer em nome de Jesus, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o poder de Deus é capaz de tirar essa pedra, porque o poder de Deus supera as nossas expectativas. Quinta consciência e última, que os discípulos de Jesus devem ter, e as discípulas de Jesus devem ter ante ao triunfo da ressurreição: a percepção da necessidade urgente de anunciarmos que Cristo Jesus triunfou sobre a morte, que a morte não é mais um inimigo a ser batido. É o que destaca os versos 7, 8 e 10. Notem que os versos 7, 8 e 10 destacam que estas foram conclamadas a anunciarem o que havia acontecido, a dizerem que Jesus havia vencido a morte, que Jesus havia triunfado sobre a morte, que a morte não havia ponto final na história de Jesus. Nós temos que entender que ante ao triunfo da ressurreição, ante ao fato de Jesus ter ressuscitado, nós somos conclamados, chamados a dizermos isto a este mundo caído, espiritualmente morto, que necessita ser ressuscitado espiritualmente, revivido. Vejam que o verso 10 diz que o próprio Jesus diz a estas: não temais, ide avisar a meus irmãos. Ide avisar. Avisar o quê? Que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Que os meus algozes não triunfaram sobre mim, que eu venci a morte. O sepulcro está vazio. Cristianismo é a mensagem de que a morte, por conta da ressurreição de Jesus, não é um ponto final na existência de ninguém. Você tem dito isto ao seu vizinho? Você tem dito isto às pessoas que não estão em Cristo? Você tem tido essa necessidade, essa consciência urgente de anunciar Jesus, de falar de Jesus? Você tem entendido que você, ante a esse fato, é conclamada
a dizer que a Páscoa significa a passagem da vida, da morte para a vida. Vocês sabem que quando os judeus se reuniam, a partir do momento que estes foram libertos do Egito, da escravidão egípcia, com a finalidade de celebrarem a Páscoa, que o significado da Páscoa para os mesmos era este, de que eles haviam saído da escravidão do Egito para a vida, para a liberdade, em direção a Canaã. Deste modo, Páscoa não é coelhinho da Páscoa, não é chocolate. Páscoa significa a passagem da morte para a vida. É o triunfo da vida sobre a morte. Quantos cristãos que entram nesta, do secularismo pós-moderno, moderno? Quantos cristãos que estão nessa, de que a Páscoa tem a ver com o coelhinho da Páscoa, com chocolate? Afinal de contas, coelho nem bota. Mas quantos de nós, às vezes, entramos nessa? A Páscoa tem a ver com o triunfo de Jesus sobre a morte. A Páscoa tem a ver com o que aconteceu espiritualmente com você. Quando você saiu da morte para a vida, mediante aos feitos de Jesus, quando o Espírito Santo aplicou-os em seu coração, em sua vida. Isto é Páscoa. Passagem. Passagem da escravidão do pecado, da morte espiritual para a vida, para a ressurreição. É sair do sepulcro, é a pedra sendo removida, é a jazida vazia, é o sepulcro vazio. Isso é Páscoa. A mensagem que a igreja deve propagar ao mundo é a mensagem de que a Páscoa é exatamente Cristo deixando o sepulcro, mostrando ao mundo que a morte foi tragada pela vitória. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versos de 55 a 58. Eu concluo esta mensagem dizendo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que há necessidade de nós termos estas consciências. Vida cristã é vida de Páscoa. É vida de Páscoa. É vida de Páscoa. Todas as vezes que nós nos reunimos com a finalidade de cultuarmos a Deus, a Páscoa não pode estar distante da nossa consciência. Porque Páscoa é isto. É a saída da morte para a vida. Que privilégio nós temos de termos sido alcançados pela graça de Deus. O sepulcro vazio ainda está. Jesus não ficou no sepulcro. Jesus venceu a morte. Que Deus nos abençoe. Que Deus venha, como tem feito, a continuar nos sustentando, promovendo em nós essas consciências, esse compromisso de anunciarmos a Cristo, essa necessidade urgente de comunicarmos, de falarmos de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Joelma.